Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, espero que vocês já tenham lido o conteúdo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios do campo. Então, a agropecuária, agricultura e pecuária, junto ambos, são importantes para a economia brasileira, né? Só que eles têm desafios para conseguir se manter, para conseguir continuar produzindo. Então, continuar crescendo por meio da tecnologia, que é um meio que está aí hoje disponível para todos, porém o custo não é acessível a todos, tá? Então, as tecnologias para atender a demanda de alimentos, de matéria-prima, de energia, fazer uso sustentável, interferir minimamente nos ambientes naturais, não degradando o ambiente e contaminando as águas, dar suporte ao produtor rural, possibilitando que ele tenha acesso a estudo, a tecnologia, a infraestrutura, para ele poder ter condições de permanecer no campo, seus filhos continuarem no campo, continuarem no mesmo ramo, continuarem produzindo. Promover a justa distribuição de terra, oferecer condições de produção para o pequeno agricultor, para que ele permaneça no campo, em função que ele tem que competir com grandes proprietários que têm condições melhores, que têm dinheiro para investir em tecnologia. Então, o governo também tem que se preocupar com o pequeno agricultor para que esse não deixe o campo e vá para a cidade, aumentando as estatísticas de desemprego, de violência, enfim, de problemas sociais. Aí vocês vão ler agricultura orgânica, tá? Que é uma renda dos pequenos agricultores, tá? Que é uma agricultura alternativa que adota as práticas como a reciclagem dos recursos naturais que estão presentes na propriedade, enfim, que é uma agricultura orgânica, é uma oportunidade para os pequenos agricultores, né? E hoje em dia ela é muito procurada, né, como uma alternativa para uma alimentação saudável. Aí esse aqui, vocês podem ler então a mais atitude, que vai falar sobre agricultura orgânica, e aí nós vamos então para a reforma agrária. O que é a reforma agrária então? É promover a distribuição de terras rurais. Lembram que nós já falamos umas 2 aulas atrás sobre a questão dos latifúndios que não tinham, que não eram usados de forma coerente, né? Que não tinham, que não produziam. Então, essas grandes áreas que não têm a função de produzir alimentos, enfim, que estão lá obsoletas, elas são usadas para distribuir terras às pessoas que não têm, que é a reforma agrária, tá? Mas a reforma agrária não é só distribuir terras, tem que junto vir a justiça social, o desenvolvimento rural sustentável, que a sustentabilidade é uma questão bastante trabalhada nos dias de hoje, a questão de você produzir sem agredir o meio ambiente, sem degradar a natureza, tá? E aumenta a produção. Então, e que além de ter acesso à terra, esses agricultores também têm acesso à infraestrutura, energia elétrica, água, estrada, para conseguir se manter nessa área, tá? Crédito rural, para eles conseguir produzir e entrar no mercado competitivo. Então, de acordo com a legislação, as grandes propriedades rurais, os plantations, tá? Que não cumpre a função social, que é quando ela é improdutiva, né? Então, eles são desapropriados, o governo paga um dinheiro para o dono dessa terra e essa terra ela é dividida entre os sem terras, né? As pessoas que não têm terra. Então, aqui nós temos um gráfico para ver como é que foi os assentamentos rurais desde 1985 a 2016. Então, o ano que teve maior distribuição de terra, maior número de assentamentos rurais, foi no ano de 2005, com 876
assentamentos criados, tá? Aí, então, vocês vão ter a questão ali sobre o que é a reforma agrária, que vocês vão olhar ali no texto, e a importância das pequenas propriedades para a agricultura brasileira. Então, essas pequenas propriedades, que são as responsáveis por boa parte dos alimentos que a gente consome, esses alimentos que estão na nossa mesa no dia a dia, quem é responsável por produzir são proprietários de até 10 hectares de terras, ou seja, uma área pequena, tá? Atividades do campo e a questão ambiental. Então, aqui, apesar das atividades econômicas da agricultura e da pecuária gerarem riqueza, elas também causam impactos ao meio ambiente. E é uma questão que vem muito sendo falado sobre ela, é uma questão bastante relevante na atualidade, que é a questão ambiental, tá? Porque a agricultura e a pecuária, elas desmatam para dar lugar à plantação, ao pasto, e com esse desmatamento promove alteração no solo, na água, além dos gases nocivos que são lançados no meio ambiente. Então, isso são o lado negativo da atividade no campo se ela não for feita de uma forma sustentável, tá? Então, atualmente, cientistas, governantes, empresários do setor agropecuário se perguntam se esses impactos não trarão enormes prejuízos até mesmo para o próprio setor, como, por exemplo, mudanças no clima, contaminação na água, empobrecimento do solo, né? Tudo isso vai refletir na própria atividade agropecuária e vai atingir o próprio produtor rural, além do consumidor, tá? Aí nós temos, então, aqui os principais impactos ambientais. Então, a contaminação do solo, os recursos hídricos, porque no momento que você desmata e você planta, você vai utilizar insumos nessa área e quando chove não vai ter mais a vegetação para proteger, essa água vai ir parar nos rios e vai levar todo o insumo, o fertilizante, o agrotóxico que você utilizou, além de solo, e vai assorear os rios, pode contaminar a água e aí ocasionar a mortalidade de peixes, contaminar a água que as pessoas consomem. Então, enfim, problemas que decorrem da retirada de vegetação, tá? A perda ou redução da capacidade produtiva causada pelo processo de erosão, como é o que a gente vê na imagem, como não tem mais uma vegetação para segurar esse solo, então ele começa a erodir, né? E aí, então, é um problema. Essa área que erodiu, essa terra, ela vai para algum lugar, vai para um rio, vai assorear o rio e, consequentemente, o rio vai causar cheias e, enfim, vai ser uma consequência em cima da outra. Vai aumentar ou intensificar o aquecimento global por causa dos gases de efeito estufa, né? Pelas queimadas, que muitas vezes as pessoas retiram a vegetação, como não é o caso aqui na região sul, mas é o caso na região norte, onde tem áreas ainda com vegetação, e aí os proprietários adquirem essas áreas e eles têm que desmatar. E o que eles vão fazer com a vegetação? Os caules eles vão conseguir vender para serraria, ou muitas vezes nem vendem, eles colocam fogo, e isso então aumenta os gases de efeito estufa. Também o gado, a pecuária, no processo digestivo deles, eles também liberam metano, que também contribui para o aumento do efeito estufa, alteração do ecossistema, redução da biodiversidade, redução do número de plantas, de espécies de animais, né? Tudo isso em função do desmatamento para abertura de novas áreas para agropecuária. Comercial, diferente da agropecuária familiar que nós estudamos na aula passada. Nós estamos falando da comercial, que é uma grande área. Redução da disponibilidade de água nos locais onde a irrigação dos cultivos era feita artificialmente, devido à grande demanda desse recurso. Fronteiras agrícolas e unidades de conservação. Então, na década de 1970, os projetos para ocupação e desenvolvimento do interior do Brasil abriram área de produção, causando a expansão da fronteira agrícola. Então, nessas
4 últimas décadas, a fronteira agrícola vem se expandindo, principalmente pelo uso intensivo da tecnologia. Atualmente incorporou áreas do Cerrado e da Amazônia. Se vocês observarem a imagem que tem ali, tem a produção agrícola consolidada, que já havia há bastante tempo, e as novas fronteiras agrícolas brasileiras, em laranja, que é onde então a questão, onde estão se intensificando os processos então de agropecuária. Então, de acordo com o IBGE, entre os anos de 1970 e 2006, a área ocupada com lavoura permanente e temporária praticamente dobrou, tá? Passou de 30 milhões de hectares para 60 milhões de hectares. E aí, diante disso, nós temos a devastação, né, da paisagem natural, que para se proteger algumas áreas, para que não ocorra o desmatamento, foram criados então os espaços protegidos, como é conhecido das universidades de conservação, tá? Que são algumas áreas que são delimitadas, tá? E ali então não se pode desmatar, não se pode destruir. Então, para garantir a biodiversidade dentro das unidades de conservação, tá? E em 2000 criou-se o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que as unidades de conservação passaram a ser organizadas em 2 grupos: unidades de proteção integral, que são em áreas que necessitam de maior atenção por conta da fragilidade, tá? Lá são permitidas interferências humanas apenas para fins educacionais, científicos, recreativos, enfim. Por exemplo, as pessoas só podem ir lá para estudar as plantas, um curso, por exemplo, de ciência biológica, eu vou lá e estudo as plantas, um laboratório vai lá e pesquisas, remédios, enfim, só para isso. E as unidades de uso sustentável, que é onde permite que o ser humano possa ir e fazer o uso sustentável desse espaço, tá? Por exemplo, uma seringueira. Vá lá, consiga coletar o látex e venda o látex e a seringueira permaneça lá. Então, é unidade de uso sustentável, tá? E aqui, então, nós temos uma imagem com as unidades de conservação. As de proteção integral, que estão naquelas regiões mais vulneráveis, que tem mais problemas ambientais, e as de uso sustentável, que onde os moradores locais conseguem utilizar utilizar essa vegetação. Aí vocês vão agora para a página 61, extrativismo. Então, além da agropecuária, também nós temos o extrativismo vegetal, que é uma das mais antigas atividades econômicas, como nós temos, por exemplo, a primeira atividade econômica, extração do pau-brasil, é um extrativismo, tá? Hoje, o extrativismo é praticado em todo o Brasil, tá? O extrativismo, então, foi responsável, ele contribuiu para a ocupação e a formação do território brasileiro, teve sua importância no período colonial, até os dias atuais, só que ele trouxe grandes danos ao meio ambiente. Por exemplo, nós já falamos, por exemplo, a devastação da Mata Atlântica, que restam menos de 10% da vegetação Mata Atlântica, que é a vegetação litorânea. Então, esse é um exemplo, tá? Além de, então, extinguir espécies vegetais, também animais, né? Então, em vários locais, as populações locais dependem do extrativismo. Então, no ano de 2000 foi regulamentadas as reservas extrativistas, como resultado da luta dos seringueiros. Então, são áreas protegidas no qual o extrativismo é praticado de forma sustentável, tá? Sendo permitida a agricultura, a pecuária e a pesca em áreas limitadas, para promover o sustento das comunidades extrativistas, que eu estava explicando antes para vocês ali, tá? No item anterior. Então, no estado do Amapá, por exemplo, a preocupação em preservação da castanheira. Então, os técnicos do governo lá do Amapá entendem que, além da castanheira gerar lucro, a manutenção das castanheiras e o nascimento de novas árvores
ajuda a preservar a floresta amazônica, o ecossistema e ainda contribui economicamente para o morador local, tá? Para os povos tradicionais de lá. E aí, então, nós temos as atividades. A número 1 é um gráfico, tá? E esse gráfico, ele mostra o aumento da população urbana e a diminuição da população rural. Se vocês verem, a população urbana é em rosa, o aumento foi grande desde 1950 até o ano 2000, e a população rural, ela decaiu entre 1970 e 1980, 1960 e 1970 ela aumentou, e de 1970 em diante ela começou a diminuir. Por que isso, qual o impacto que isso traz para a agropecuária? O aumento da população na cidade, na área urbana, demanda por mais alimentos e, então, necessita que a área rural produza mais. A 2, vocês vão identificar o tipo de agricultura, se é agricultura comercial, se é agricultura familiar, tá? E escrever as características delas. A número 3 é sobre agricultura familiar e não familiar. Aí, então, que tipo de agricultura possui maior número de estabelecimentos? Vocês vão olhar ali, agricultura familiar, e agricultura familiar está em laranja e agricultura não familiar está em verde. Total de estabelecimentos, 15,6 estabelecimentos, 84,4 estabelecimentos, o primeiro gráfico, e a área total. A área total 24,3 para agricultura familiar, 75,7 para agricultura não familiar. Então, primeiro é o total de estabelecimento, depois a área total. Qual tipo de agricultura possui maior número de estabelecimentos? Primeiro gráfico de cima, qual que é? Agricultura familiar ou agricultura não familiar? Agricultura familiar, no caso. B, qual tipo de agricultura possui menor área para produzir? Menor área. Também aqui, ó, 24,3, menor. Então, agricultura familiar. Então, se a agricultura possui maior número de estabelecimentos, agricultura familiar, e possui menor área para produzir, o que se pode concluir sobre a distribuição de terras no Brasil? Então, essa distribuição é bastante desigual, né? Então, 84,4 que vocês estão observando no primeiro lá, dos estabelecimentos rurais ocupavam, em 2006, apenas 24,3, segundo gráfico, a área total, enquanto que, voltando lá no primeiro, na agricultura não familiar, 15,6 ocupava 75,7. Então, a distribuição é desigual. Considerando que aprendeu nesse capítulo, por que a agricultura familiar é tão importante para o Brasil? Nós comentamos lá no início, quando a gente começou a falar, que 70% dos alimentos consumidos no Brasil vêm da agricultura familiar, tá? Ela emprega boa parte da mão de obra rural, usa recursos naturais de forma sustentável, preserva a tradição local, enfim, vários motivos que nós vimos na aula passada. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, um item que vem sendo cultivado em latifúndios desde o período colonial. Caracterize a produção da cana-de-açúcar e identifique um problema ambiental ligado à cana-de-açúcar. Então, hoje, a cana-de-açúcar é produzida onde? Geralmente, Nordeste e Sudeste. É um produto que deriva o quê? O açúcar e o etanol. Um problema que pode ser gerado com a cana-de-açúcar, o que foi gerado foi o desmatamento para o cultivo da mesma, né? Que diminuiu em grande parte a Mata Atlântica brasileira. Aí, às 5, vocês vão assinalar os itens que correspondem à reforma agrária. Às 6 e às 7, vocês vão marcar a alternativa. A 8 também, tá? A 9 é uma charge. Descreva a charge mencionando o que ela se trata. Então, observe. Nós temos e cresce o agronegócio. Nós temos ali objetos típicos de um agricultor na parede, enxada, roupa, eles estão exibidos em forma de museu. No fundo, lá naquela mesa, nós temos um homem sentado, falando ao telefone, provavelmente
com um comprador estrangeiro de soja, porque ele tá falando soja, yes, e have, tá? Vocês que falam melhor inglês estão vendo que ele tá falando inglês. Então, o que se entende sobre o trabalho manual com a enxada ali, ó? Isso, então, é um trabalho ultrapassado. Então, essa charge está retratando que o trabalho do agricultor, que o trabalho manual se dando como ultrapassado. E então, aqui no caso, é um homem sentado à mesa vendendo produto brasileiro, soja, que é resultado da monocultura, para estrangeiro. Relaciona a charge ao agronegócio brasileiro. Então, se na charge ali nós temos um personagem no escritório negociando exportação de soja, o mesmo ocorre aqui no Brasil. Grandes empresários latifundiários destinam a produção dos latifúndios é destinado ao comércio exterior, como nós vimos lá no início da aula, tá? Então é isso, galera.